Cristo pode mudar a sua história, porque Ele mudou a minha história. Meu Deus. E ele se trancou no quarto com uma Bíblia e não saía mais, irmãos. O negócio dele era orar, jejuar e ir para a igreja. E eu me assustei. Eu falava: Ian, o que está acontecendo, meu irmão? Vamos jogar bola. Vamos sair aí de noite. Ele: não, você não entende o que aconteceu comigo. Você não entende o que aconteceu comigo. Eu mudei. Aleluia. Cristo entrou no meu coração, Anderson. E eu sei que essas coisas que estão aí são tudo passageiras. Eu sei que um dia isso aí tudo vai passar. Eu falei: Ian, você está ficando louco. Você está ficando louco, meu irmão. Para com esse negócio. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:21 que a palavra de Deus, irmãos, é loucura. É loucura para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus revelado. Aleluia. Meu Deus. E eu achei que ele estava ficando louco, irmãos, porque ele não fazia mais nada do que ele fazia. Com 13 anos de idade, com a sua mocidade aflorando. E ele: antes, você não sabe o que está acontecendo. E eu certamente não sabia, irmãos. Não sabia, mas Cristo sabia. E eu tenho um irmão gêmeo chamado Alessandro. 26 anos. Irmãos, se entupiu de droga. Viciado em cocaína. Gastou o acerto dele em cocaína. Ele amanhecia fumando maconha, dormia fumando maconha e acordava cheirando cocaína. A sociedade dizia que não tinha mais jeito. Os vizinhos diziam que não havia mais jeito. Mas para Jesus, irmãos, tudo se dá um jeito. Aleluia. E ele, irmãos, veio para a igreja através do Ian. O Ian fez um convite para ele. E ele não ia, irmãos, e eu não ia para culto, irmão. Você quer arrumar briga comigo e com o meu irmão? Nós morávamos sozinhos. Era chamar e ir para a igreja. Eu falava: hoje não, vai ficar para a próxima. Vai ficar para outro dia, hoje eu tenho que sair. E o Alessandro foi, irmãos, e nunca mais saiu da igreja. Glória a Deus. Jesus libertou, irmãos. Jesus libertou ele das drogas, Aleluia, meu Deus. a qual o ponto de ele não ter mais vontade. Eu tenho um amigo em Cristo chamado Samuel, ao qual Deus me deu o privilégio e a oportunidade de discipulá-lo, o qual amanhecia e dormia fumando pedra, crack, o qual o mal assola Maringá, São Paulo, o Brasil inteiro. Mas eu disse que se ele desse uma oportunidade para Cristo, Jesus poderia mudar a vida dele. E graças a Cristo, irmãos, hoje ele é salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, irmãos. E o único negócio que ele coloca na boca era o microfone para anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é a solução para o nosso Graças Brasil. a Deus, aleluia. Jesus é a solução para Maringá. Jesus é a solução para o mundo. Aleluia, meu Deus. Irmãos, você pode internar, pode fazer o que quiser, irmãos. Ele saindo para a rua, ele vai voltar. Mas se a palavra de Deus libertar ele, ele não volta. Aleluia, meu Deus. Irmãos, está aqui o testemunho vivo. Testemunho vivo. Fumei 7 anos, bebi 9, e também usei coisas ilícitas. Não uso mais nada e não tenho vontade. Glória A a única Deus. vontade que eu Glória. tenho é de anunciar o Evangelho e dizer que Jesus
vive e pode mudar a história Aleluia, da meu Deus. humanidade. Glória a Deus. Verdade, meu Pai amado. Aleluia. Mas temos que nos humilhar perante Ele e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque nós somos humanos, irmãos. É normal, temos preocupações. Ainda mais do que dirá o pai de família, desempregado, ou ainda mais o jovem querendo estudar. Irmãos, no século que vivemos isto é normal. Mas a palavra de Deus está nos ensinando hoje, irmãos, a lançar sobre Jesus os nossos problemas, colocar no altar de Deus. Irmãos, Aleluia. se você compreender essa receita, irmãos, você não vai andar mais atribulado. Você vai dormir de noite. Irmãos, o que tem de crente que não dorme mais à noite é um festival, irmãos. Glória a Deus. E não venha, irmão, com desculpa. É falta da presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando saiu o Espírito Santo de Deus da vida de Saul, o que se apoderou dele? O que se apoderou dele, irmãos? A Bíblia diz que o espírito mau, o a qual ele não dormia. E o que tem de crente, irmãos, perturbado, que não dorme mais de noite, é um festival em nossas igrejas. Imediatistas. Aí ele vem para o culto, o pregador prega uma palavra light, diz para ele levantar a mão que ele vai ser abençoado, e pronto, e acabou, está tudo certo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Obedecer a palavra de Deus. Irmãos, obedeça o que está escrito na Bíblia, irmãos, porque tudo vai dar certo na sua vida. Aleluia, meu Deus. Ande com a palavra, coma a palavra, viva a palavra de Deus, porque, irmãos, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. A Bíblia diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus. A Bíblia diz ainda, irmãos: a tua palavra escondi guardada no meu coração, Aleluia, meu Deus. para eu não pecar contra ti. E João disse, irmãos, em 15:3: vós estáis limpo pela minha palavra. Irmãos, o que limpa a vida do crente, irmãos, é a palavra Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Estamos tendo noites de louvorzão, a qual se vai na igreja, irmãos, é das 7 até as 11, só louvor. Não tem se dado mais tempo para a palavra de Deus, mas a Bíblia diz, irmãos, o que limpa, o que regenera, o que transforma, o que vivifica, o que edifica, Aleluia, meu Deus. é a palavra de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, Jesus falando sobre os dois servos, aquele que edificou a sua casa na areia e aquele que edificou no alto ou sobre uma pedra, Aleluia, Jesus. ele estava falando sobre isso, sobre a gente vivenciar a palavra de Deus, edificar a nossa vida na palavra de Deus. Quantos mais, irmãos, não aguentam 1 ano, 3 meses na casa de Deus? Por quê? Porque não se prega mais a palavra de Deus. Não se fala mais sobre o evangelho cristocêntrico, o qual o núcleo, o objetivo é um Cristo ressuscitado, que foi morto, mas no 3º dia ele ressuscitou. Aleluia, meu Deus. Está vivo em nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu não estou aqui, não vim aqui para ofender ninguém. Glória a Deus. Mas a gente tem que trazer, irmãos, de volta este evangelho. O evangelho do Cristo ressuscitado. Aleluia. Do Cristo que salva, do Cristo que liberta, do Cristo que transforma. Não esse Cristo, irmãos, Papai Noel, que estão pregando aí, que só dá presente, que dá casa, que dá carro.
É Deus.